Hoje eu resolvi voltar em um vídeo que eu gravei há um tempo atrás sobre a Zenóbia, a rainha de Palmira. Mais necessariamente é sobre um comentário que teve há um mês atrás, se não me engano, sobre a Zenóbia falar que ela era filha descendente, na verdade, de Cleópatra. O comentário é do @amorpelacultura, LVF, e fala o seguinte: se Zenóbia era descendente de Cleópatra, também era descendente de Marco Antônio. Primeiramente, eu queria agradecer pelo comentário. Acho que são comentários como esses, né, e muitos outros, que me instigam e me incentivam a continuar gravando conteúdo, principalmente, né, conteúdo que fala sobre o Egito e sobre a história antiga. E Cleópatra é sempre um assunto muito interessante, que eu acho muito instigante, muito curioso, e eu acho que as pessoas também concordam comigo. Segundo, quanto a essa hipótese de que a Zenóbia era descendente de Cleópatra, eu, particularmente, não acredito que ela realmente tenha sido descendente de Cleópatra. Porque, primeiro, os escritos sobre Zenóbia foram feitos posteriormente à vida dela. E quando afirmam, né, quando a fonte fala que Zenóbia dizia que era descendente de Cleópatra, ela também dizia que era descendente de Dido e Semíramis. Outras duas mulheres importantes, outras figuras femininas importantes na história. Então, para mim, parece mais um dispositivo narrativo, né? Um uso que ela fez dessas mulheres importantes, politicamente, militarmente falando, para poder legitimar o seu poder como rainha de Palmira, né? Mas, independente disso, vamos falar sobre os filhos de Cleópatra. Então, Cleópatra teve 4 filhos. O filho que ela teve com Júlio César, chamado Ptolomeu Cesarion, né? Alguns falam Cesarião, mas eu prefiro falar Cesarion. Depois ela teve 3 filhos com Marco Antônio. Um casal de gêmeos, Alexandre Hélio e Cleópatra Selene. E um mais novo chamado Ptolomeu. E o que aconteceu com esses 4 filhos de Cleópatra? Cesarion foi reconhecido por Júlio César, de acordo com as fontes, né? De acordo com o Suetônio e de acordo com Plutarco, que são fontes da antiguidade. Ele foi reconhecido por Júlio César como seu filho biológico. Só que depois Júlio César é morto e Cleópatra conhece Marco Antônio e se envolve com Marco Antônio. Com Marco Antônio, eles têm 3 filhos. O que acontece primeiro com Cesarion, que é o mais velho e politicamente o mais importante, porque ele era filho de Júlio César. Antes da morte, Cleópatra envia Cesarion, que era um jovem, assim, de acordo com uns 17, 18 anos, quase, assim, para o mundo romano, um adulto, envia Cesarion com vários presentes, várias riquezas, para a Índia, via Etiópia. Então, do Egito, a Etiópia para a Índia. Só que no meio do caminho, ele é enganado, de acordo com as fontes. Ele é enganado dizendo que Otávio tinha pedido para que ele voltasse, para que ele fosse honrado e desse a ele o poder. Só que neste meio do caminho, enquanto ele está retornando ao Egito, ele é assassinado. Porque claramente o impacto de ter um filho biológico de Júlio César era perigoso para os planos de Otávio. Então, E os outros 3 filhos, né, que Cleópatra teve com Marco Antônio, Alexandre Hélio, Cleópatra Selene e Ptolomeu. O que aconteceu com eles? Depois da morte da mãe, né, depois da morte de Cleópatra, eles foram enviados para Roma, foram criados por Otávia. Otávia é a antiga esposa de Marco Antônio, quem Marco Antônio larga para poder ficar com Cleópatra, e ela também é irmã de Otávio Augusto. Então, essas crianças são criadas por Otávia. Alexandre e Cleópatra têm mais ou menos 11 anos quando eles chegam a Roma, e o menor, Ptolomeu, tem cerca de 6 anos.
Depois da chegada deles em Roma, o que a gente sabe? A gente sabe que, aparentemente, Ptolomeu, o mais novo, ele não sobreviveu mais de um ano, porque não temos registros dele participando do triunfo que aconteceu um ano depois da vitória do Otávio, onde acontecia uma comemoração a essa vitória do Otávio sobre Cleópatra e Marco Antônio. Não temos mais registros de Ptolomeu, do pequeno Ptolomeu. Então, provavelmente, ele morreu neste meio tempo. E também, depois deste triunfo, nós não temos mais registros sobre o Alexandre Hélio. Então, acredita-se que ele também veio a falecer. Como eles vieram a morrer, nós não sabemos. Já Cleópatra Selene, nós temos bastante coisa sobre ela. Porque o que aconteceu? Que ao mesmo tempo em que Otávia criava Cleópatra Selene, ela também criava um filho de um outro rei, que tinha sido vencido por Augusto, que é o filho de Juba. Juba, ele era o rei da Numídia. E o filho dele foi levado para Roma para ser criado em Roma como uma espécie de prisioneiro, né? Um prisioneiro importante, assim como Cleópatra Selene. E esse menino, esse rapaz, na verdade, chamava-se Juba II. Quando Cleópatra Selene tinha 15 anos e Juba II tinha 22, Otávio Augusto resolve casá-los. Era conveniente para o Augusto casar esses dois personagens históricos, né? Porque eram pessoas de linhagens importantes. Com o casamento da Cleópatra Selene com o Juba II, o Otávio, ele resolvia um grande problema, que era quem governaria, quem cuidaria daquela região da Numídia, né? Que passou a ser conhecida como Mauritânia, ali no norte da África, que estava vago desde a morte de Juba, pai. E aí ele casa Cleópatra Selene e Juba II e os envia para a Mauritânia, ali a região que ficou conhecida como Mauritânia, para poder governar aquela região que era importante para Otávio Augusto e mantendo assim uma influência política e econômica em cima daquela região por algum tempo. Então Otávio faz essa jogada política, casa dois filhos de reis, né? A Cleópatra Selene, filha de Cleópatra e Marco Antônio, e Juba II, filho de Juba, que foi o rei da Numídia, e os nomeiam como reis da Mauritânia. E eles foram para lá, e depois da ida dos dois para governar o local, o que a gente sabe é que o local floresceu, renasceu. A capital, que chamava Iol, passou a se chamar Cesareia e se tornou a principal cidade do norte da África, culturalmente e economicamente falando. Cleópatra Selene mandou trazer vários símbolos egípcios, vários símbolos que se referenciavam à mãe dela, vindas do Egito para a Mauritânia. Bom, e o que a gente sabe sobre os dois, Juba II e Cleópatra Selene? Aparentemente, ela teve apenas um filho, que também se chamou Ptolomeu, e ela morreu provavelmente ou durante o parto ou um pouco depois do parto do filho. Ptolomeu, ele acabou chamando muita atenção para ele, porque ele tinha um discurso que puxava para a descendência e ele tinha uma vida muito luxuosa. E o que aconteceu? Aconteceu que ele governou na época em que o Calígula era imperador. E de acordo com as fontes, de acordo com Suetônio e de acordo com Dion Cássio, Calígula chama Ptolomeu até Roma, tomado pela inveja ao descobrir a riqueza que Ptolomeu tinha, manda executá-lo. E o que a gente não pode esquecer é que Calígula era primo de Ptolomeu. Então, a morte de Ptolomeu foi um dos exemplos utilizados pelos historiadores para poder falar sobre a tirania, para poder falar sobre o governo violento de Calígula. Depois disso, aparentemente, a descendência de Cleópatra e dos Ptolomeus, né, que começou com o período helenístico. Agora, quanto à descendência de Ptolomeu, antes da sua morte, ele se casa e aparentemente ele teve uma filha chamada Drúzila. Sobre ela, a gente sabe quase nada.
A gente não sabe se ela sobreviveu, o que aconteceu com ela. Então fica essa incógnita da descendência de Ptolomeu. A gente sabe que depois disso a Mauritânia virou uma província romana. Nós não temos mais informações sobre a descendência dos Ptolomeus, infelizmente. Então, mais um motivo de se desacreditar da hipótese de que Zenóbia era uma descendente de Cleópatra. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem de conteúdos assim, de comentários sobre comentários. E eu queria incentivá-los a deixar comentários, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem sugestões, se vocês tiverem comentários, sempre deixe aqui, né, mantendo o respeito e a educação. E quem sabe o seu comentário pode me inspirar a gravar um vídeo sobre o assunto, tá bom? Um beijo e até a próxima.